muito difícil chegar aqui agora depois de ouvir tantas histórias, né? Tantas experiências inspiradoras e ter essa missão de fechar, vamos dizer assim, fechar essa parte, mas, né, abrir a próxima. Eu ganhei recentemente o prêmio estadual Sebrae Mulher de Negócios, categoria Ciência e Tecnologia. E aí concorrendo agora ao nacional também, depois que a gente ganha, tem várias mulheres incríveis ali que ganharam com negócios bem legais. Categoria com uma tecnologia que a gente desenvolveu na empresa, apoiando o desenvolvimento de organizações sociais, de ONGs, né? A empresa se dedica a ajudar o desenvolvimento das organizações sociais, os OSCs, né, mais conhecidas como ONGs, para que elas se fortaleçam, se desenvolvam, sejam parceiros mais fortes e mais estratégicos de empresas privadas, do poder público. Vou dar esse recado rápido, não é exatamente isso que eu quero contar, mas é legal falar quando a gente tem a oportunidade, porque hoje somos eu não sou uma ONG, né, mas existem quase 1 milhão de ONGs no Brasil registradas, né, é um universo invisível. Vocês sabiam que 45% dos serviços prestados a nós no nosso dia a dia, de segurança, saúde, cultura, entre outras, são prestados pelas organizações civis? São serviços que o poder público não alcança, então existem as ONGs que prestam esse serviço. Eu costumo brincar dizendo que se as ONGs hoje fossem uma empresa e fizessem greve, nós estaríamos ferrados, porque elas que prestam esse serviço. É o segundo setor que mais contribui para o PIB brasileiro, com 6 milhões de empregos, 57 milhões de voluntários. Mais do que a gente imagina, a parte assistencial ela é um pedaço. Existe muita tecnologia, existe muita inovação, existe muita pesquisa, existe muita defesa de direitos e muitas coisas nesse universo. E é por isso que a gente se dedica a trabalhar o empoderamento e desenvolvimento desse setor. Mas, obrigado pelo espaço, acho sempre legal a gente trazer um gigante invisível, né? Convido vocês a conhecer mais esse setor, especialmente porque a gente depende sim dele hoje para a gente se desenvolver, né? É uma grande força socioeconômica do nosso país e do mundo inteiro. O Brasil ainda não despertou muito para isso. Infelizmente, a gente ainda tem que aprender com outros países mais velhos, porque o Brasil ainda é um bebê perto de algumas histórias, né? Mas eu convido vocês numa outra oportunidade a conhecer um pouco mais disso e vocês vão ver o tamanho que é esse gigante que a gente aposta na cuidatoria como nossa inspiração de impacto social todos os dias. Muito bem, falando nisso, e não só falando disso, mas falando um pouco ainda de inovar, falando um pouco de algumas coisas que são importantes no nosso dia a dia, eu quero brincar um pouco com vocês, se vocês me permitem, e convidar vocês para cantar uma musiquinha, pode ser? Ciranda, cirandinha, vocês conhecem? Então vamos lá, me ajudem. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos meia volta, volte e meia, vamos dar. Por que vocês estão cantando isso? Porque eu pedi. Quem sou eu para pedir um negócio desse para vocês, gente? Eu vou contar uma história para vocês em relação a isso que aconteceu agora aqui. Havia um casal cuja esposa fazia um prato maravilhoso. Era um peixe. Muito bom. Só que quando ela fazia o peixe, ela só fazia um pedacinho assim, ó. Ela nunca fazia o peixe inteiro. Depois o esposo chegou pra ela e disse assim: nossa, por que você faz um pedaço do peixe que é tão bom, uma receita tão maravilhosa? Por que você não faz o peixe inteiro? Né? Ou maior que seja. E aí a esposa olhou pra ele e falou assim: porque quando eu aprendi essa receita, eu aprendi com a minha mãe. Ela me ensinou a fazer assim, só um pedaço, eu faço um pedaço e é isso, a receita é essa. E ele disse: não é possível. Há de haver uma resposta para essa pergunta. Ele perguntou para a sogra: por que a senhora faz uma parte do peixe, só um pedacinho, e ensinou a minha esposa a fazer? É tão bom, né? Uma receita maravilhosa, vamos fazer um peixe inteiro? E ela disse: meu filho, porque quando eu aprendi essa receita, eu aprendi com a minha mãe,
Ela fazia um pedacinho, me ensinou um pedacinho. E a gente faz um pedacinho, ensinei para sua esposa, minha filha, a fazer um pedacinho. Graças a Deus a avó estava viva, né? E foi lá perguntar para a avó: por que é que a senhora faz um pedacinho do peixe e não faz o peixe inteiro? E ensinou a minha sogra, que ensinou a minha esposa a fazer assim. E a avó, então, olhou para ele e disse: meu filho, porque quando eu aprendi a fazer essa receita, o que ela respondeu? A maior frigideira era desse tamanho. A frigideira era pequena, só cabia um pedaço do peixe. Qual é a moral dessa história em relação a isso que eu falei agora e pedi para vocês cantarem a Ciranda Cirandinha? Podia ter sido qualquer outra música, tá? Quer dizer que a gente repete padrões. Quer dizer que a gente repete comportamentos e que a gente acredita em coisas sem questionar todos os dias. É isso que aconteceu. Eu disse: vamos cantar? Todo mundo cantou. Mas por que eu tenho que cantar? Por que eu tenho que cantar cirandinha, ciranda? Por que eu não posso cantar o... sei lá, que música qualquer? Por quê? Porque alguém disse. E eu vou repetir. Mas não faz sentido algum cantar ciranda, cirandinha, concorda? Por que eu estou trazendo isso para vocês, para a gente fechar? Porque se a gente quer alguma transformação, se a gente quer alguma mudança, se a gente quer fazer diferente, se a gente quer algum resultado diferente, a gente precisa no mínimo questionar. Porque frigideira hoje em dia existem muitos, concorda? Tem frigideira que fala com a gente, faz carinho, dorme, de conchinha inclusive. Tem muitas frigideiras enormes, tem peixes diferentes, tem a sua receita diferente da dela. E tudo isso faz sentido. Quer ver uma coisa que faz sentido a gente falar sobre repetição de padrão? É quando eu falo de dinheiro. O que a gente aprendeu sobre dinheiro? Que é difícil de ganhar, que tem que juntar muito, que a gente tem que passar 30 anos pagando uma casa própria, que a gente tem que trabalhar a vida inteira numa empresa só, se aposentar nela se possível e de preferência doente, que a gente tem que fazer porque o pai disse que era assim, porque ele fez isso e ele disse faça assim, porque se você disser, você for fazer diferente, você vai se danar. Não é isso? Então, o meu recado pra gente hoje, com a permissão dos amigos da Pop, é que a gente entenda que padrões foram feitos para serem questionados, para não serem repetidos, para serem transformados, para serem mudados, para a gente fazer coisas diferentes e ter resultados diferentes. Se eu não desenvolvo a minha capacidade de questionar, eu perco o direito de reclamar. Não vou me alongar mais muito. Isso tem a ver com a minha vida pessoal, tem a ver com a minha vida profissional, tanto que eu falei das ONGs agora aqui. E uma das maiores preocupações que a gente tem em relação às questões de impacto social, as questões sociais, é a não mudança de padrões de comportamentos. Teoricamente, ou na prática, não deveriam existir ONGs, porque quanto mais tem ONG, significa que mais problema social a gente tem. Então não é tão bonito dizer, nossa, cresce pra caramba o número de ONG. Se a gente pensar bem friamente, não é tão legal assim. Mas é isso que a gente tem. Então, com todo respeito a vocês e com muita gratidão por ter tido essa oportunidade de compartilhar essa historinha, que é pequenininha, mas traz um sentido muito grande. Fazer coisas que tenham a ver com a gente e não com outros. Fazer coisas que façam sentido para a minha vida, que tenham a ver com coisas que eu tenho na mão, que eu posso fazer agora, com o que eu tenho na mão. Construir meus legados com o que eu sei fazer. E não com o que eu tenho ainda que buscar, aprender, fazer igual, repetir, porque isso dificilmente dá certo. Dar passos de tamanho das pernas, com pouco risco, com baixo risco, menor risco. Fazer do limão limonada, muito mais do que limonada dá para fazer com limão. Doce, remédio,
Caipirinha, óbvio, todo mundo vai dizer, né? Entre tantas coisas, shampoo, produto de limpeza. Encontre uma forma de usar o seu limão diferente, que faça sentido para você. Redes de relacionamento é o melhor recurso que se tem, mais do que dinheiro. Porque se você tem um problema e soltar no meio aqui dizer assim, eu estou com esse problema agora aqui, alguém vai levantar e dizer assim, eu tenho uma ideia para te dar. Uma solução para te dizer. Não precisa me dar R$1. Com certeza vai resolver. E saber gerir o que a gente bota no mundo. Saber onde eu estou, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para chegar lá, né? Ser piloto do próprio avião. São todas as coisas importantes que a gente tem na mão, como ferramentas nossas, para a gente transformar aquilo que a gente quer transformar. Mas, obviamente, antes de transformar, eu preciso saber o que eu quero transformar. De que maneira fazer isso, né? Eu queria pedir mais uma coisinha para vocês, sou bem chata nessas coisas. A última coisa, já que eu sou a última a passar por aqui nessa noite, e muito obrigada de novo por isso, quero pedir que vocês fiquem de pé, por gentileza, pra gente esticar o esqueleto mesmo. Por quê, né? Mas por quê? Não, agora sem essa brincadeira, mas... Por quê? Porque vai ser importante, a gente vai entender agora porque é bem fácil. Todo mundo se conhece aqui? Não. Sabe o que eu notei desde a hora que eu sentei lá? Que ninguém se falou. 2, 3 pessoas aqui, 2 ali, uma ali, provavelmente nos grupos que se conhecem, correto? Pois é. Que diferença vai fazer pra gente a gente entrar aqui desse jeito e sair daqui do mesmo jeito? Proposta da Pops não é a gente se conectar e trocar? Com a permissão da Pops eu vou fazer isso agora. Vamos abraçar quantas pessoas a gente puder abraçar agora em 1 minuto e dizer, eu vim aqui por você. Porque a Pops veio aqui por nós e a gente veio aqui por eles. Se vocês puderem, por favor, façam isso. De preferência, pessoas que vocês não conhecem, não viram, não deram um oi ainda essa noite. Porque é assim que a gente faz a diferença, é assim que a gente muda. A gente foi convidado para um momento de conexão. E a gente então vai se conectar, porque senão não faz sentido. É isso. Obrigada, gente. Boa noite.